Com espanhóis e portugueses concentrados na América Central e do Sul, os ingleses se dedicaram à exploração da América do Norte, mas isso só começou a ocorrer no início do século XVII, bem depois das viagens exploratórias de Giovanni Caboto, que foi um italiano radicado em Londres, que, a serviço do rei da Inglaterra, chegou à Terra Nova, no atual Canadá, em 1497. Nesse vídeo eu falarei sobre a colonização inglesa da América do Norte. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A colonização inglesa na América do Norte foi marcada pela heterogeneidade, isto é, pela existência de diferenças marcantes nas formas de organização das diversas colônias. Assim, no norte da região, a colonização teve por base o trabalho familiar e não escravo em pequenas propriedades rurais. Essas duas características, que eram o trabalho livre e a propriedade familiar, deram às colônias do norte certa independência em relação à economia da metrópole. No sul da área de colonização inglesa da América do Norte, ao contrário, o clima favorecia a cultura de produtos tropicais de grande valor na Europa, como o tabaco e o algodão. Nessas áreas, consolidou-se um tipo de colonização semelhante à portuguesa, com trabalho escravo em grandes propriedades rurais que eram voltadas para a exportação de produtos tropicais. A ocupação diferenciada na região norte consolidou-se em decorrência da conjuntura europeia. No século XVI, com a Europa sacudida por guerras religiosas, grupos de protestantes de origem germânica se refugiaram na Inglaterra. Muitos de seus descendentes, que eram conhecidos como puritanos, partiram depois para a América do Norte, onde não faltavam terras para cultivar. Além deles, migraram também para a América do Norte puritanos de origem não germânica, camponeses que perderam suas terras e outras pessoas descontentes ou perseguidas por razões políticas e religiosas. Alguns se transferiam por conta própria, outros eram contratados por companhias privadas para trabalhar no Novo Mundo. Do ponto de vista da política mercantilista, os ingleses pouco se preocuparam com as colônias do Norte. Nessa região, o clima temperado, semelhante ao da Europa, não favorecia o cultivo de produtos tropicais, como acontecia mais ao sul. Não havia, assim, possibilidades de desenvolver aí uma economia complementar à da metrópole. Dessa forma, no norte, os ingleses flexibilizaram a política de monopólio e permitiram por algum tempo o comércio entre as colônias e com as Antilhas francesas e espanholas, além de não reprimir o contrabando. No próximo vídeo eu falarei sobre os holandeses na América. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.